Agora nós vamos falar sobre doenças causadas por demônios. Quando a gente fala disso, é muito fácil as pessoas acharem que se trata de heresia, tá? Então as pessoas rejeitam esse pensamento logo de cara. Até porque as pessoas que não são da igreja, elas não entendem esse assunto. Então, a própria Bíblia fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Ela não recebeu a capacidade de crer no que você está falando, então não adianta discutir. Mas uma vez que você prega uma mensagem e que você consegue provar para essas pessoas que esse texto está na Bíblia de forma correta, talvez essas pessoas possam ter a janela do entendimento aberta. Você observa, existem cantores famosos e até atores como aquele ator do De Volta para o Futuro, que tem uma doença, que pode ser uma doença causada normalmente, né? A Bíblia não fala que todas as doenças são de origem maligna, como por exemplo Epafrodito adoeceu mortalmente, tá? E Deus lhe restituiu a saúde por piedade de Paulo, que não aguentaria, né? Para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Perder um amigo naquela altura do campeonato, para Paulo ia ser ruim. Paulo compreendeu que Deus deu saúde a Epafrodito para que a fé dele tivesse mais acesa, mais firme. A gente sabe que existe a vida eterna, mas naquele momento Paulo precisava de ter mais um pouco de tempo com o amigo, e saber que o amigo teve a sua saúde restaurada era mais um motivo para ficar feliz, para esquecer um pouco dos problemas que Paulo havia enfrentado. Em Lucas 13:10 fala de uma mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e ela não podia de modo algum se endireitar. Jesus ali estava sendo repreendido pelos fariseus por ele ter curado aquela mulher no dia de sábado. O Lucas, que é médico, ele cita que ela tinha um espírito de enfermidade que fazia ela ficar corcunda, né? O texto é bem claro, e Jesus diz no versículo 16, dando uma confirmação disso: não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então toda essa confirmação, com mais aquela confirmação daquele menino que o demônio possuía e o jogava na água e no fogo para o matar, e Jesus chama aquele espírito mudo e surdo, sai dele. Jesus perguntou ao pai daquele menino desde quando aquela criança passava por aquela situação, e o pai responde: desde a infância. Então esses ensinamentos de Cristo, né? E ali a gente percebe que os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus diz, depois interrogado pelos discípulos, que aquela casta, ela não sai senão por jejum e oração. Ali havia um obstáculo para os discípulos que já tinham recebido autoridade no nome de Jesus para expulsarem demônios e efetuarem curas. Na autoridade do nome de Jesus, os 72 homens foram e voltaram felizes, tá? E Jesus disse: não se alegre, né? Porque os demônios se submetem a vocês, mas pelo fato do nome de vocês estar escrito no reino dos céus. Não é o poder que é importante, o importante é a sua salvação. E ali Jesus fala: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Naquele momento, no momento ali já está antecipado, né, a vitória de Cristo sobre os poderes das trevas. A vitória dele é tão forte que o nome dele, ele tem a capacidade de fazer aquilo que Jesus fazia, né? Em Marcos 16 ele fala: estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Quando isso vai acontecer? Cara, quando a vontade de Deus prevalecer. Porque mesmo tendo autoridade, as coisas só são feitas dentro da vontade de Deus. Como Jesus falou: eu não faço nada senão que eu não vi meu Pai, né, fazendo. Ele não faz nada sem glorificar a Deus e sem a autorização do Pai, né? E nós temos que ter essa autorização. Pedro, mais à frente, ele diz: Senhor, estarei na cidade tal, que a sua palavra, que sua mão esteja sobre nós, para que as curas sejam efetuadas, né? Por mais que as pessoas, pela fé, até a sombra de Pedro curava, as pessoas acreditando, né? E Deus concedia a cura,
para aquelas pessoas através daquela fé, que depois seria endireitada, que não era a questão da sombra, mas a fé delas naquele que Pedro servia, que era Jesus Cristo. Assim como também quando os discípulos, quando Paulo, né, foi picado por uma serpente numa cidade, num lugar idólatra, numa aldeia idólatra, e começaram a achar que os deuses tinham descido à terra, e ele disse: não, nós somos homens como vocês, nós estamos pregando a Jesus Cristo. Dessa forma, olha como é que as pessoas têm um conceito de Jesus. Elas não entendem o significado das curas, né? Por isso que talvez não sejam feitas com frequência. Elas podem interpretar de forma errada. O ser humano pode querer se endeusar através disso, mas os discípulos de Cristo sempre ensinaram a dar a honra a Jesus, e Jesus a Deus, né? Então, tipo assim, esse ensinamento na vida de um cantor, de um ator que tem um problema, pode ser que se aquele problema for espiritual, a pessoa crendo no nome de Jesus, indo até os presbíteros da igreja para receber oração, só que tem que ir através e naqueles que realmente são de Deus. E nós sabemos que o mal já cercou as igrejas, né? Como? Colocando charlatanismo nas igrejas. Então, muitas vezes, Deus não vai fazer certas operações para não apoiar a obra daquela igreja que está pregando uma mentira. Você imagina se Deus começa a permitir que pelas mãos dos... lógico que os obreiros às vezes não tem nada a ver com o que os líderes fazem. Deus começa a permitir milagres naquelas igrejas onde o charlatanismo nos conecta à política maldita e suja, aquelas que são sujas, tá? Não que a política seja maldita, mas aquela política de políticos sujos. Você imagina se Deus começa a operar sinais ali, o que acontece? Aquelas pessoas, as pessoas do mundo vão achar que ali é o lugar certo, porque Deus está operando. É como se ele estivesse confirmando que a mão dele está ali, tá? A mão dele pode estar no obreiro daquela igreja, no diácono, no presbítero, até em alguns pastores, mas no contexto geral daquela igreja, ela não tem colírio, ela está precisando de colírio para os olhos, ela não é uma igreja que realmente está dentro da aprovação de Deus, tá? Porque ela mancha o evangelho, ela infama, ela difama o nome de Cristo, ela faz as pessoas pensarem que Deus precisa de dinheiro e tudo isso. Então, o mal, de alguma forma, ele vai tentar fazer com que essa palavra não vá à frente. Tanto é que nos últimos dias você pouco ouve falar do poder do nome de Jesus. As pessoas discutem por coisas absurdas. Porque aqui falta uma vírgula, aqui falta um X. Aqui esse homem era isso fala as características de todos, mas a característica do nome de Jesus, as coisas mais importantes, as coisas que Jesus veio trazer de espiritual, elas desprezam. Elas não conseguem entender a importância disso, porque se um ator, uma pessoa que estiver doente, com espírito de enfermidade, ela pega essa palavra e ela usa o nome de Jesus, e o nome de Jesus também funciona, mesmo que não for um espírito de enfermidade, porque até a autoridade sobre as doenças de Jesus também deu. Se isso funciona, é mais uma pessoa convertida. Você percebe, olha a condição do cristão. As condições de um cristão que tem tudo para dar certo. O cristão, ele foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho. Colossenses 1,13. O ato de conversão tem que passar por isso, né? Se converteu, Deus instantaneamente se torna propriedade exclusiva de Deus. Te sela com o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa agora a ser o seu sacerdote, a ser aquele que intercede pela sua vida. Aquele que intercede pelas suas fraquezas, que te guia em toda a verdade. Então você como cristão, discutir com uma pessoa que não tem entendimento, ela não vai aceitar nada, ela não aceita Jesus, ela não aceita que existe demônios, ela não aceita, porque no mundo físico essas coisas são loucura. Para raciocinar. Nós cremos num Deus que a gente nunca viu, num Jesus que a imagem que a gente tem é essa imagem que está aí na tela de vocês, porque essa imagem, que pode até ser a de Cristo mesmo, Deus pode ter inspirado um homem a fazer com que fosse, mas que não tem importância se é ou não, porque a importância maior é o feito desse Jesus, tá? Então, a gente tem essa dificuldade, porque quando a gente é cristão, a gente aceita tudo, que Jesus andou sobre as águas, que o homem nasceu do barro, que a mulher nasceu da costela de Adão, que a serpente falou com uma mulher.
que Deus botou um fruto ali que não podia ser comido. Deus é injusto na concepção humana. Então a gente aceita tudo que a Bíblia diz, porque essa aceitação foi Deus que fez a gente aceitar. E não é só eu que estou pregando isso. Muitos cristãos aceitam tudo isso que está sendo falado. Então não é uma coisa, uma loucura contagiante, né? Então eu queria até que essa pregação fosse transliterada para outras línguas, porque é de suma importância as pessoas. O que a gente está falando aqui é a palavra de Deus, não é o conceito aqui do irmão David. É o ensinamento de Deus. É aquilo que fala em Isaías 55:11. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela é como a chuva do céu, que não volta para a terra, não volta para o céu, para as nuvens, sem antes regar a terra. Então, às vezes numa live a gente está conversando, na outra semana alguém se converteu. Pessoas que você não imaginava que estavam numas artes estranhas aí, numas ilusões de algumas religiões ilusórias, que eu não preciso bater de frente com essas religiões, eu só tenho que pregar o evangelho. Eu não preciso bater de frente com a homossexualidade, dizer que está certo ou está errado. Não preciso, porque há poder suficiente no evangelho de Cristo. Cristo veio te salvar. Cristo veio pelos seus pecados. Aí a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo vai lá e nova criatura. Não é o cristão que faz essa transformação, é Deus. Olha o que Jesus fala: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vai ao Pai senão por mim, e ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Está escrito. Uma só vez na Bíblia está escrito isso. Ninguém vai até Jesus se não for iluminado por Deus, se não for aberto a janela do entendimento, conforme a profecia de Oséias, que nos últimos dias as leis de Deus seriam escritas no coração do homem. Então é Ele que, não foste vós que me escolheste, eu que vos escolhi, e vos nomeei para que vades e dê fruto. Então, pregar o evangelho para o cristão não é para me encher minha igreja, que não tem igreja para me encher. Pregar o evangelho para o cristão é ser renovado. O cristão fica fraco se ele não prega. O ramo que está em mim, disse Jesus, o ramo que está em mim que não der fruto, eu arranco e lanço no fogo. O ramo que está dando fruto, eu limpo para que produza mais fruto. Depois de uma pregação, você se sente mais forte. Depois de uma pregação, você se sente mais santificado. Depois de uma mensagem que você pregou, você se sente mais útil. O Espírito Santo começa a... É como se eu fizesse uma caridade. Aquela caridade que você não fez para mostrar para ninguém, você fez por amor. Você sai com aquele sentimento de você se avalia e se autovaloriza naquele sentimento. Você sai cheio de uma presença que é a presença de Deus, que é o amor incondicional. Ou seja, você entra nessa essência, você fez algo bom que não foi, que você não vai ter retribuição em vida, mas que Deus não vai esquecer, porque Ele tem um memorial para o justo. Quando Ele manda lançar o pão sobre as águas, reparte com 5, com 6, porque você não sabe a tragédia que vai vir amanhã, é porque lá na frente Deus vai te guardar. Ele vai olhar lá que você operou injustiça e Ele vai te guardar. Olha o desafio daquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha, e ela disse: eu não posso fazer um bolo para você, eu só tenho isso aqui para o meu filho, e a gente vai morrer, a gente vai comer e vai morrer. O profeta falou: faz para mim. Ela creu na palavra do profeta como homem de Deus, e ali a fé dela foi provada, uma fé que não nasce ali. Com certeza essa mulher deve ter tido muitas outras coisas para que Deus enviasse um profeta para ela. E lá na frente, quando Jesus estava sendo questionado pelos fariseus, ele disse que em Israel havia muitas viúvas, mas o profeta não foi enviado nenhuma de Israel. Foi enviado a uma que era fora, inclusive um povo inimigo de Israel. E por isso pegaram pedras e paus para acertar em Jesus. Porque Jesus provocou, ele mostrou que Deus queria fazer coisas na vida daquele povo, mas a incredulidade deles foi que levou a Deus os abandonar naquele momento. Isso é pura verdade. Jesus jogou na cara deles. Havia muitas viúvas. Ele nem falou que foi Deus, que Jesus está em todo o processo. Mas a nenhuma o profeta foi enviado. Que Jesus tem todo o processo, porque ele disse que antes de Abraão existir ele era, antes de Abraão existir eu sou. Ele diz no Salmo, ele diz em referência ao Salmo 110, ele fala assim para os fariseus:
quem vocês acham que o Messias é filho? Aí os fariseus, de Davi. Aí Jesus fala, mas como Davi disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. No texto hebraico, disse Yahvé ao meu Adonai, ou disse Adonai ao meu Adoni. De qualquer forma, os dois são Deus, né? O Deus e Senhor. E ali era aquele oráculo, né? Que até os judeus, se ouvir essa palavra, pode se converter. Também no Salmo 103, Jesus cumpre o Salmo 103 quando ele fala assim, os seus pecados estão perdoados para um coxo. E eles começam a reclamar, quem é que tem poder para perdoar pecado, senão Deus? Está blasfemando. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta, toma o teu leito e anda. Ali mostra que o Filho do Homem era ele, e tinha autoridade para perdoar pecado, que ele também é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Então, essa mensagem é para aquela pessoa que realmente pode, ou o que ela tem a perder? Ela vai acreditar numa coisa, ela não precisa dar dízimo, oferta, não precisa ter compromisso nenhum com a igreja, ela só precisa acreditar nessa palavra. O Evangelho é isso. A tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou.